Na última série de mensagens que nós tivemos, nós falamos muito sobre o coração de Jesus. E esse é um tema inesgotável, né? Quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente olha para o coração de Jesus, para Cristo, mais nós nos apaixonamos por Ele e mais nós vemos o quanto nós temos por aprender. Mas hoje nós vamos estar ainda falando sobre coração. Vamos estar falando sobre a questão do coração. Mas agora vamos estar pensando no coração, no seu coração, no meu coração. E à medida que nós pensamos nisso, vamos estar renovando, quem sabe, a nossa visão acerca do nosso relacionamento com Deus. Provérbios 4:23, na Nova Versão Internacional diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na outra tradução Revista Atualizada, nós lemos o mesmo versículo de Provérbios 4:23, da seguinte forma: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E temos ainda Provérbios 23:26, onde Deus nos faz um pedido tão especial, e ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É de suma importância nós compreendermos o que vem a ser o coração, pensarmos em nós, pensarmos no nosso coração e pensarmos como isso se relaciona com Deus. Primeiramente, quando nós falamos, ou quando você ouve a palavra coração, possivelmente vem na sua mente ou aquele coraçãozinho estilizado que nós usamos em cartões e tudo mais, ou quem sabe na mente de algum tenha vindo o órgão que nós trazemos no peito, que é o coração. E isso é algo automático porque isso faz parte da nossa cultura. Quando nós falamos coração, nós pensamos nesse órgão. Quando nós falamos coração, nós pensamos naquele coração que representa emoções, amor, doçura e tal. O problema é que quando a Bíblia fala em coração, não é essa ideia que o autor tem. E quando nós também pensamos em coração apenas dessa forma culturalmente tradicional, de o centro das emoções, do amor e tudo mais, nós acabamos tendo uma visão errada a nós mesmos, de nós mesmos. E na cultura ocidental, com tanta psicologia e tantas teorias, as pessoas têm a mania de olhar para si mesmas como pessoas cheias de compartimentos. Então fazem uma separação da mente, do cérebro. Não, o cérebro são os pensamentos, a razão. Não, o coração faz parte das emoções. E é interessante porque quando a gente fala em coração, até nos meus gestos eu aponto para o peito. Porque a nossa estrutura de emoções, ela envolve todo o nosso organismo. E é aqui dentro que nós sentimos as emoções. A Bíblia fala de entranhados afetos de misericórdia. O que é um entranhado afeto? É uma emoção que você sente nas entranhas, nos seus órgãos interiores. Não é assim? Já ouvi várias vezes um adolescente ou uma pessoa apaixonada falando que está com uma sensação de borboleta no estômago. O que são as borboletas? É exatamente isso, são as entranhas. Por outro lado, às vezes quando a gente está tendo emoções não tão positivas, a gente sente, e há outra expressão, a pessoa fala: não, eu estou com o meu fígado amargo hoje. Não é assim? Quando a pessoa está muito...
Isso é apenas maneiras de mostrar que o corpo todo ele sente as emoções, mas só que quando a Bíblia fala em coração, e aqui vamos compreender um pouco o coração, a Bíblia fala o coração como sendo o centro da nossa própria vida, é o nosso ser interior. E quando nós falamos do nosso coração, do nosso ser interior, não tem como fazer essa divisão tão científica, né? De aqui a emoção, aqui a minha cabeça, aqui é o meu pensamento. Não, porque todas essas coisas estão dentro de nós. O que é o coração? O coração é aquele conjunto de coisas que faz com que nós sejamos quem nós somos. É o coração, no sentido bíblico, é o que faz você se levantar para a vida. De manhã cedo, amanhã, segunda-feira, relógio toca, tem aquela agenda. Você supera um monte de coisas, levanta e vai. Quem é que te move? É o seu coração, é o seu ser interior, que envolve emoção, pensamento, responsabilidades, decisões, e envolve alguns pressupostos, envolve algumas coisas que são tão íntimas que nós nem conseguimos entender. Não é assim? Quem que nunca teve essa experiência? Eu já tive várias. De repente, diante de determinadas situações, a gente toma decisões, a gente faz coisas, muitas vezes faz coisas certas, outras não tão certas, e a gente pensa, mas por que eu tomei essa decisão naquele momento? É porque isso vem lá do coração, é de dentro, é do seu interior. Em outras palavras, o coração, como nós lemos em Provérbios, né, é dele que procede as fontes da vida. E a outra tradução diz, dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida, toda a nossa vida, ela é um reflexo, ela depende de quem nós somos aqui dentro. E quando nós falamos aqui dentro, é porque a gente sabe que o corpo, ele tem o seu valor, o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, ele se manifesta através do corpo. E aqui nós não entramos, né, naquelas divisões que há alma, espírito, isso, aquilo. Certo? São tantas teorias psicológicas que às vezes são em linguagens, melhor dizendo, da psicologia, que as pessoas vão pegando e tentando explicar, mas ao invés de explicar, confundem mais ainda. Eu sempre gostei de falar do ser humano da maneira que eu entendo a Bíblia falando. O ser humano é um ser integral. Não tem como dividir o ser humano em pedaços. Quando nós vemos Deus criando, é assim que Ele criou. Ele criou o corpo material e Ele soprou a parte da vida. E como nós vimos aqui, é o coração que é o centro da vida. É naquele momento, é o sopro de Deus em nós, é a presença de Deus em nós que nos deu o dom de sermos quem nós somos, imagem e semelhança de Deus, e termos todo esse sistema chamado coração. Nós devemos entender que o coração, então, ele é o centro da vida. O coração é quem nós somos. É com ele que nós digerimos os nossos pensamentos e elaboramos, é com o coração, nesse sentido bíblico, que nós tomamos decisões, é com esse coração que nós vivemos. É com esse coração que nós vivemos. O coração humano, ele tem um problema, pelo menos nessa fase, ele tem um problema sério, que ocorreu com o pecado. O nosso coração, ele foi criado por Deus para viver em comunhão com Ele. Mas ao se separar de Deus, ao se colocar nesse estado de rebeldia, houve uma corrupção profunda no nosso coração, que nós nem conseguimos compreender de tão profunda. Mas Jesus disse, e a Bíblia que nos ensina, que é do coração que procedem os adultérios, os homicídios, todo o pecado. Jesus, ele disse, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas vamos lá, a boca fala aquilo que o coração romântico está cheio, a boca fala aquilo que as emoções... Não,
A boca fala aquilo que está aqui dentro. Aquilo que está aqui dentro. A mente, aquilo que está enraizado nos nossos pensamentos, no nosso coração. Jesus diz, a boca fala o que o coração está cheio. Agora, nós estamos falando do coração, né? Fazendo essa descrição séria que todos nós conhecemos, mas vamos a seguir depois falar sobre o aspecto positivo, que é a redenção desse coração. Mas antes de chegarmos nesse momento, vamos pensar agora, né? O coração, compreendemos, coração, quando se fala coração, não é nem esse órgão que temos no corpo, nem aquele desenhozinho, aquele desenho romântico, mas coração é o centro da vida. E uma coisa muito especial é entender que o coração é uma criação especial de Deus. Coração é uma criação especial de Deus. Nenhum ser vivo aqui na Terra né, tem coração. Às vezes as pessoas pensam, né, se relacionam com os animais de estimação e percebem até algum tipo de afetividade, né, afetividade animal, mas isso não é coração no sentido pleno. Coração, esse ser interior, capaz de tomar decisões, capaz de agir, que vive, somos nós. E isso é uma criação especial de Deus. Por que é uma criação especial de Deus? Presta bem atenção nisso. Esse coração, essa autoconsciência, esse ser interior nós temos porque Deus é assim. Deus, Ele tem esse coração, vamos dizer. Deus, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ao criar-nos a sua imagem e semelhança, significa que Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele. E é por isso que nós temos como igreja o desafio de trazer pessoas e levar as pessoas a se relacionar com Deus, porque foi para isso que Deus nos criou. Agora, relacionamento no sentido pleno implica que nós nos relacionamos com os nossos iguais. Nós nos relacionamos com outros seres humanos. Né? Aí o mais belo dos relacionamentos que precisamos, né, da bênção de Deus é o casamento. Né? Porque dentro do casamento, por exemplo, eu e Mara, é uma coisa tão maravilhosa, porque somos dois seres iguais. Né? Eu tenho o meu coração, meus pensamentos, ela tem também, e é isso que dá o relacionamento. Alguns falam, mas eu tenho um excelente relacionamento com o meu cachorrinho de estimação. Aí eu falo, bem, não é bem assim. Aí eles dizem, não, ele me conhece, ele me ama. Eu entro em casa, ele já escuta, vem correndo. Eu falei, é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Se ele for para um outro lugar e a família souber qual que é a ração que ele gosta e as coisas que ele gosta, você vai ver ele correndo atrás, certo? Mas sem melindrar aqueles que amam os seus pets, né? Ou seja, é uma criação de Deus, é bênção para ser usufruída. Mas o exemplo é esse, você se relaciona de verdade com seus iguais. E Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Então, presta bem atenção, Deus ele não criou você para ser um cachorrinho de estimação. Ou um bichinho de estimação, seja o bicho que for. Ele criou você para ser filho e para ter um relacionamento. E por isso é que Ele nos dotou dessa mesma capacidade interior que nós chamamos coração. Essa capacidade de viver, de pensar, de nos lançarmos em novos projetos, de amarmos, de realizarmos, de caminharmos pela vida. Deus nos criou. E é nesse contexto que Ele faz esse pedido tão especial. E Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Me dê o seu coração. Esse é um pedido que nós ouvimos constantemente. É um convite, não apenas para aqueles que ainda não têm Jesus. Você tem que fazer o convite.
aquilo que vai acontecer na mente, no coração dele, isso é com Deus, mas da nossa parte, nós somos os emissários para entregar o convite. Mas esse é um pedido para você que já tem Jesus no coração. Você já tem Jesus. Deus está falando, me dê o seu coração. E é por isso que nós estamos gastando esse tempo expandindo o entendimento que nós temos de coração. Porque quando a gente fica com aquela visão que nós já mencionamos, que o coração é só a emoção, o amor, nós entendemos pouco do pedido de Deus. Nós achamos que não, é abrir o coração. Aliás, essa é uma coisa que durante toda a vida sempre chamou a atenção, né? O que significa abrir o coração? Isso eu penso no período de infância. E eu me lembro do dia em que eu tive a oportunidade de orar com meu filho e, juntamente com ele fez a oração, convidando Jesus para entrar no seu coração. É claro, uma criança orando assim, ela não tem consciência de tudo que é o coração, mas ela faz a oração certa, ela está pedindo a Deus para vir habitar nela. Para habitar nela. E depois da oração ele ainda perguntou, mas papai, Jesus não vai sair mais aqui de dentro? Eu falei, não, depois que ele entra, ele fica. Veja bem, o coração é essa criação de Deus. E o que significa receber? Preste bem atenção. O que significa receber Deus no coração? Significa receber Deus na sua vida. Na sua vida, em tudo aquilo que você é. Não é só nas emoções. Não é que você vai receber Deus em um compartimento da sua vida e que vão ficar outros aí para você fazer o que quer. Não, é abrir a vida para Deus. É abrir a vida para Deus. Deus, entra na minha vida. Deus, toma conta de todas as áreas da minha vida. O Senhor conhece o profundo da minha vida. O profundo do meu caráter, das minhas emoções, os meus erros, tudo o Senhor conhece. Entra, transforma. Esse é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Não existe privilégio maior. Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que Jesus estava falando é, esse privilégio é tão grande, o que adianta você ter todos os outros privilégios, ser a pessoa mais conhecida, mais rica, mais tudo, mas não ter Deus na sua vida? Isso é inútil. Porém, a Bíblia conta a história do Lázaro, que era um mendigo, que ficava todo cheio de chagas, uma situação terrível, mas que tinha Deus na sua vida, morreu, foi para o paraíso. É algo que Jesus conta para situar a nossa mente nisso. À medida que nós entendemos quem nós somos, o nosso coração, o coração de Deus, o projeto dele para a nossa vida, nós vamos deixando de lado as tolices que prende. Quanta gente vive com tolice, gasta anos correndo atrás do vento, não dão importância àquilo que é o principal e vão correndo atrás de muitas coisas. E o Senhor, então, ele nos aponta, ele diz, filho meu, me dê o seu coração. Isso é algo que a gente tem que estar lembrando todos os dias. Já somos salvos pela graça, a salvação é através de Jesus, e nada vai me tirar essa bênção, nada vai me separar do amor dele, mas para o meu bem e para o bem de quem vive comigo, todos os dias eu tenho que estar lembrando desse pedido e falando, Senhor, está aqui a minha vida, vem morar nela. Mas esse fato aponta para um outro fato extremamente importante. O coração é a morada de Deus. O coração é a morada de Deus. A Bíblia é cheia de textos que apontam para essa verdade, que Deus habita na nossa vida. O selo do Espírito Santo. Quando você recebe Jesus, Deus ele te sela com o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a fazer parte integrante da sua vida e não sai mais dali, porque ele é o selo que mostra que você é propriedade dele. Então, quando eu penso que na minha vida Deus habita, é algo grandioso. Eu sou
esse conjunto, envolve corpo, emoções, tudo, pensamento, e pensar que nesse ser, por causa de Jesus, tem um selo, que é a presença do próprio Deus. Quando diz que o Espírito Santo é o selo, o que significa que Deus ele não colocou em nós uma marca, uma assinatura, um X, né? JC, Jesus Cristo, né? Falar que ó, esse é meu. Não, Ele próprio veio e se fez parte integrante da minha vida. Nós temos as cartas de Pedro que falam da igreja, e falam de nós, e fala que nós somos pedras vivas que constroem um edifício para a habitação de Deus. Por isso que é importante, igreja é importante, comunhão é importante, porque é na comunidade que nós temos essa manifestação dessa construção onde Deus habita. Isso é maravilhoso. Deus habita não só em mim, não só na Mara, no Marcos, na Helena, né, Dona Isabel e em todos os outros, mas Deus, Ele habita em nós, em conjunto. Significa que quando nós estamos juntos, quando nós estamos partilhando a vida junto, nós experimentamos dimensões novas da presença de Deus. Nós recebemos de Deus algumas coisas que Ele vai nos dar somente nesse convívio, porque tem bênçãos que são dadas para serem usufruídas em comunidade e não isolados. Mas nós temos o texto bem conhecido de Apocalipse 3:20, onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse é um convite que é uma carta já escrita às igrejas. Então veja, Jesus aqui ele está falando, em certo sentido, com quem já o conhece, com quem já o tem. Mas ele fala, eu estou batendo na porta. Você tem a decisão, se você abrir eu vou entrar e vou para a sala de jantar, vou sentar com você na mesa. Um dos melhores lugares que tem para a gente desenvolver relacionamento é ao redor da mesa. É gostoso, você senta, você come, você conversa e fica ali à vontade. A mesa ela é sinônimo de comunhão, é por isso que a ceia do Senhor, ela ocorreu primeiramente ao redor da mesa. E Jesus está falando isso, ó, eu estou batendo na porta. Abra a sua vida, abra o seu coração. Aí você vai dizer, não, mas eu já tenho Jesus como Salvador. Sim, ele está falando para pessoas que já têm Jesus como Salvador. Mas esse é o problema. Às vezes nós recebemos, temos a nossa experiência com Cristo, mas ficamos ainda numa loucura da nossa mente carnal, ficamos ainda retendo algumas partes. Não, o Senhor vai cuidar dessa parte, mas deixa isso aqui comigo. Deixa isso aqui comigo. Não, essa área da minha vida, eu ainda... Há quem diga, né? Não, essa área aqui que envolve minha vida sexual e não sei o quê. Não, eu sou tão jovem, não, deixa eu cuidar dela por minha conta. Lá, quando eu for mais velhinho, eu entrego. E várias outras coisas. Citei aqui uma que ocorre com muitas pessoas, mas só para exemplificar, que nós temos aquela mania de ficarmos tentando controlar a nossa vida, e é aí que a nossa mesa fica vazia. É aí que a nossa casa fica sem festa. É aí que a nossa família, a nossa casa fica sem experimentar a luz, a bênção de Deus. E é por isso que Jesus diz, eu estou à porta, estou batendo. Abra, abra. É isso que Ele está falando conosco hoje. Abra a porta da sua vida, abra os compartimentos da sua vida, me peça para entrar e consagre-se a mim. E vai ter festa, vai ter mesa. E eu vou estar lá ao redor com você. Eu vou cear com você e com você comigo. Mas essa questão da vida como uma morada é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Por quê? Isso não é uma coisa figurada. Certo? Não é uma coisa, assim, uma figura de linguagem que a Bíblia usa para se falar de relacionamento. Não, isso fala da nossa natureza. Nós fomos criados para Deus estar ali, totalmente presente na nossa vida. E quando Deus não está presente na nossa vida, a nossa casa é uma casa vazia. É uma casa vazia.
E é a misericórdia de Deus que cuida de todas as pessoas que estão com a sua casa vazia e impedindo que desgraças maiores aconteçam. Não é que o homem sozinho ele é bom, não, é que Deus ele é tão bom que ele é capaz de refrear a maldade nossa e de todos. Mas tem uma passagem, Mateus 12, 43, 45, muito séria, que Jesus, ele aborda esse tema e nos faz pensar. Mateus 12, 43, 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Vocês já devem ter percebido que a minha ênfase está em Deus. Eu já passei por ambientes que as pessoas falavam mais no inimigo das nossas almas do que em Deus. Lugares onde a pessoa começava a orar, falava a primeira linha se dirigindo a Deus e depois começava naquela ideia de não repreender, e a oração ficava uma coisa que eu não vejo na Bíblia. Ficava um diálogo da pessoa com as trevas. Então, os extremos, é importante que nós nos mantenhamos afastados dele. O importante é, gaste as suas palavras falando com Deus, encha a sua vida da pessoa de Deus, mas Jesus ele coloca diante de nós aqui uma realidade. E quando você lê os evangelhos, você vê que várias vezes Jesus ele se encontrou com pessoas possuídas por demônios e pessoas possessas, e ele as libertou. E aqui ele dá essa palavra. O que é uma pessoa possessa? É uma pessoa cuja casa, ao invés de se tornar moradia de Deus, se tornou uma moradia do mal e do maligno. E isso é uma coisa muito pessoal. No Brasil, esse tipo de fenômeno a gente vê, infelizmente, com numa quantidade maior. Mas o que Jesus aqui ele está falando é o seguinte, olha, isso acontece se a pessoa ela está com a sua vida habitada pelo mal e por misericórdia Deus a liberta, e o Espírito sai, mas a pessoa ela não enche a vida dela com Deus, ela não enche a vida dela com Jesus, a casa continua vazia. E situações assim eu vi no meu ministério. Pessoas que estavam numa situação de opressão foram libertas, se sentiram melhor, mas não quiseram saber de Jesus, porque muitos têm essa tendência, buscam o Senhor quando a coisa está complicada. Agora, quando a coisa começa a ficar tranquila, eles pensam, não, agora eu posso cuidar da minha vida. E Jesus está falando, isso é um perigo, porque o Espírito sai, e se ele volta, a casa está vazia, ele traz 7 piores. Mas o meu ponto aqui não é ficar falando sobre espíritos malignos, mas é para falar da natureza da nossa vida. Você precisa ter a sua vida cheia de Deus. Amém. Nós devemos pensar todos os dias, em que direção eu estou abrindo o meu coração? Porque entendeu, o coração não são as emoções, é o meu ser total. Quando eu gasto meu tempo lendo a Bíblia, meditando, conversando, vendo coisas boas, coisas positivas, que agradam o coração de Deus. Quando eu gasto meu tempo pensando como é que eu vou realizar essa tarefa que o Senhor deu para mim. Quando eu gasto, você gasta o seu tempo pensando como é que eu vou ser um melhor esposo, como é que eu vou ser um melhor pai, como é que eu vou ser uma melhor avó e assim por diante. E coloque esses pensamentos das coisas que realmente são importantes diante de Deus. Você está abrindo o seu coração para Deus. Quando você vai às Escrituras, começa a ouvir. Você sabe que daqui uns dias eu vou mandar essa mesma mensagem para você para o WhatsApp. Para quê? Para você escutar de novo. Para você escutar de novo. E quem sabe poder passar para alguém, mas escutar. Quando você faz isso, você está abrindo sua vida para Deus. Mas por outro lado,
quando você levanta na segunda-feira e inicia aquela semana do jeito que dá na sua cabeça e, de repente, a sua vida não está sendo, você não está abrindo para Deus. Eu sei, talvez isso seja mais uma característica masculina, né? De gostar de saber as notícias. Não temos que saber as notícias, né? Eu trabalho, tal, um homem tem que ser bem informado. Aí, logo de manhã, já vai lá nos jornais e o que está acontecendo lá na guerra, o que está acontecendo não sei o quê, e o jornal é só, né, as coisas ruins e desgraças piores que você nem se imagina, e a pessoa vai mergulhando naquilo. O que você está fazendo? Você está abrindo a sua vida, você está abrindo o seu coração para um monte de coisa que não vai te ajudar. Você está abrindo o seu coração para coisas que vão deprimir você durante o dia, para coisas que vão tirar a sua alegria, tirar o seu humor e, consequentemente, colocar você propenso a fazer o que não deve, né? Nos relacionamentos em todas as esferas. O nosso coração é um lugar muito especial. O nosso coração é para ser moradia de Deus. Jesus, ele disse que o homem bom, quem que é o homem bom? É o homem que recebeu a Cristo, tem Jesus dentro dele, porque sem Jesus ninguém é bom. Mas a Bíblia diz que o homem bom, ele do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Presta bem atenção nisso. É Deus falando o projeto dele para você e para o seu coração. Ele nos criou dessa maneira para que nós fôssemos um depósito de coisas boas. E quando eu falo coisas boas, Jesus disse, há apenas um que é bom. É Deus, o Deus triuno. É para nós sermos um depósito da bênção, da presença de Deus. E desse bom tesouro que nós temos no nosso coração, nós estarmos então repartindo para as pessoas. Quantas pessoas estão ao nosso redor quebradas, destruídas, porque o coração delas é a casa vazia, o coração delas é a casa cheia de tanta coisa ruim. E Deus pôs você do lado dela, porque Deus quer usar você para ser bênção na vida dela. Uma última passagem de Hebreus 3, 12 e 15. Cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E aqui ele diz, como na rebelião. Hebreus faz aqui uma menção a um dos muitos episódios do povo de Israel, quando havia saído do Egito, estava caminhando pelo deserto. Muitos momentos onde aquele povo se colocou diante de Deus em rebeldia e foram castigados por isso. Mas o que o texto está falando, o que Deus está falando aqui, é que nós não devemos ter um coração duro. Muitas vezes nós pegamos aquilo que é um dos nossos piores defeitos e queremos transformá-lo em qualidade. A pessoa que é cabeça dura, usando aqui falando do coração, usando a terminologia da nossa cultura. A pessoa é cabeça dura. Ele acha que não, eu sou de opinião, é assim, é desse jeito, eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim, né? Igual a Gabriela lá do Jorge Amado, você assim, e acha que isso é positivo. Mas não. A bênção é você ser maleável. É você, com Deus, ter a humildade de reconhecer, nossa, eu fui assim, eu nasci assim, cresci assim, tenho sido assim, tenho sido infeliz por isso. É hora de mudar. É hora de mudar. As pessoas fazem coisas pequenas e vão repetindo. Uma ilustração muito simples.
um casal, já de idade, e era uma coisa tão bonita. A esposa fazia o pão, aí ia tomar o café, aí ela tinha o cuidado de cortar, né, a primeira parte, aquela ponta do pão quentinha, colocava para o marido e o marido comia. E tão bonito, até que um dia o velhinho, né, o marido chegou para o pastor e falou: eu estou triste, a minha esposa não me ama. Ela não me ama. Aí ela se assustou: mas como que eu não amo? Ela não me ama. O senhor acredita que a vida toda ela me deu a pontinha do pão para comer? Aí ela: mas eu sempre fiz isso porque pensei que você gostava, era um gesto de carinho. Nós estamos falando de algo muito mais profundo, mas essa pequena história, ela nos mostra isso, como que a gente é. A gente engessa uma coisa, engessa um hábito, engessa uma maneira de pensar, engessa uma reação, e assim a vida vai ficando engessada. Mas Deus está falando aqui: não endureça o seu coração, ouça a minha voz, me dê o seu coração. Talvez alguém pense: mas se eu tivesse ouvido isso há mais tempo, minha vida poderia ser melhor. O que eu digo é: o importante é que você está vivo, está sentado aqui, e nós estamos ouvindo, todos nós estamos ouvindo isso. É hoje, né? Deus diz, durante o tempo que se chama hoje. É o hoje que é importante. E a parte mais importante da sua vida é da agora para frente. Por que é a mais importante? Da agora para trás já foi. Já foi, certo? Muita bênção, muita alegria, tristezas, coisas, mas a nossa vida está em Cristo. Nós somos participantes de Cristo, como o texto diz aqui. E se eu estou em Cristo, passado é passado. Passado é passado. Eu sei que, novamente, por causa de algumas tendências que entram no discurso da igreja, as pessoas, às vezes, elas querem encontrar a paz dentro do método freudiano. É claro, você pensar na vida, refletir, entender, importante. Se você tem um bom profissional para te ajudar, legal. Mas só que essa viagem no passado, essa viagem dentro de você, ela vai ajudar você a entender as coisas ou vai ajudar você a piorar, de ficar mais chateado ainda, mas solução não tem. Solução não tem. Eu me lembro que uma época da minha vida eu passei por uma experiência muito difícil e na igreja onde nós estávamos a gente fazia assim, o problema pode ser espiritual, o problema pode ser de saúde, psicológico. Então a gente, se era saúde, encaminhava ao médico, se é um problema psicológico a gente encaminhava para um profissional e a gente, como pastor, nós cuidávamos da parte espiritual, ia controlando o projeto todo. E era eu que estava naquela situação. Aí eu sabia bem, da parte espiritual eu conheço tudo, eu cuido de mim mesmo com a bênção de Deus e tal. E daí eu decidi fazer uma série de terapias. Uma pessoa muito querida, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ela. E eu fui já sabendo o que ela ia fazer, o que ela ia fazer. Ela ia me ajudar a pensar em mim mesmo e ficar dando volta lá na minha cabeça, na minha história. E a coisa foi até que um ponto, eu cheguei e disse: olha, nós vamos continuar nesse processo? Então, eu agradeço, né? E eu falei isso não, assim, negativamente. De fato, agradeço, você me ajudou. Mas, então, nós encerramos por aqui. Aí ela me disse: eu preferia te dar alta quando o outro médico desse alta. Aí eu dei alta para os dois. E, graças a Deus, Deus me abençoou, né? E eu falo isso aqui não para incentivar ninguém a querer se rebelar contra tratamento. É bom, os profissionais são bons, isso é importante. Estou só contando essa experiência para ilustrar isso, que a solução não é nessa viagem. Como eu falei, um bom profissional te ajuda a entender, etc, etc. Mas a mensagem, aquele que vai dar a solução em tudo, é Deus. Amém. É Deus. Eu preciso de Deus. Mas minha mãe fez isso comigo. Mas meu pai lá no passado. Então você precisa de Deus para aprender, para perdoar, esquecer isso tudo.
Ah, mas aquela pessoa, ela me fez, foi um trauma, tudo bem. Então eu preciso de Deus para curar esse trauma dentro de mim e me ajudar a me liberar de tudo. É Deus, é o coração. Deus, então, Ele está fazendo para nós um convite. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Jesus, Ele está conosco. Veja só o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele colocou esse tema diante de nós hoje. E Ele colocou hoje porque Ele conhece, Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe aquilo que está passando na sua vida. E Ele sabe o que Ele quer te dar. Ele sabe o que Ele pode e o que Ele quer e o que Ele vai fazer através de cada um de nós. Então é por isso que Ele está nos ajudando a entender. Coração não é a sede lá das minhas emoções. Não, o coração sou eu. É tudo aquilo que faz com que eu seja quem eu sou. É o meu ser interior. E é isso que Deus está falando. Filho meu, me dê o seu coração. Eis que eu estou batendo a porta. Se você abrir, eu vou entrar e vamos fazer uma festa. Eu vou comer com você, eu vou cear. Nós vamos ter um tempo de hangout. Vamos estar juntos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos porque somos alimentados por ela e através dela. E nós pedimos que o Senhor esteja aplicando essa palavra em todos nós que aqui estamos e naqueles que ainda vão ter acesso a essa palavra através do vídeo. Que a Tua bênção seja sobre cada um e que os corações estejam abertos e receptivos para Ti. E nós pedimos, Pai, entra na nossa casa. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, ocupa todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida que às vezes, consciente ou inconscientemente, nós retemos. Nos inunda, Pai, e faça da nossa vida uma bênção para a Tua glória. Que a nossa vida seja cheia da Tua vida, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.